Mas Deus nunca nos manda fazer o que sabe ser impossível para nós. Nunca nos deixa frustrados, e o mesmo acontece com a tarefa sobre a qual disse que o Espírito Santo nos dará poder, ou seja, capacidade para desempenhar a obra de dar testemunho tanto em Jerusalém, onde os discípulos estavam, como em toda a Judeia, a província da qual Jerusalém é a capital, Samaria, a província vizinha, e até os confins da terra, ou ainda, que é a nossa tarefa. A Igreja Primitiva, no livro de Atos, confirma sua crença e obediência à grande comissão. Não há sombra de dúvida quanto isso. Atos é a história da expansão missionária em Jerusalém e na Judeia, em Samaria e confins da terra. Os 12 discípulos obedeceram à ordem do seu Senhor e todos se tornaram missionários em vários lugares. A história da igreja nos conta que todos morreram como mártires, com exceção de João, que foi exilado na ilha de Patmos por causa do Evangelho. Eu creio, irmãos, firmemente que há um fundamento nítido para as missões no livro de Atos. Isso é indiscutível. Não há outra comissão maior do que esta de fazer discípulos em todas as nações. O propósito do Espírito Santo, ao entregar-nos o livro de Atos, foi apresentar a história do nascimento e das atividades da igreja primitiva. E a única história autêntica da transição do judaísmo para o cristianismo, do deixar de lado o sistema da fé judaica a fim de abraçar a nova ordem em Jesus Cristo. Nesse livro de Atos, está chamando do mundo, creio eu, uma igreja, uma noiva para seu filho. Eu gostaria de ler o que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 3, 1 a 9. Por favor, pode acompanhar a leitura, se quiser. Efésios capítulo 3, está escrito assim, iniciando a leitura do versículo 1. Por essa causa eu falo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vossos gentios. Se é que tens ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Porque quando ledes, podeis perceber a minha compreensão no ministério de Cristo, o qual, agora vejam bem, noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo que é o Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Bom, versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou.
extremamente importante reconhecer que Israel e a igreja não são a mesma coisa. Deus criou algo novo no mundo e vemos essa nova criação no livro de Atos. Aqui temos a continuação do ministério do Cristo ressurreto e assunto ao céu e a fazer seu trabalho neste mundo por meio de seus apóstolos. E preciso acrescentar, mediante o Espírito Santo, para o estabelecimento da Igreja Universal e também igrejas locais. Veja que quando Israel foi a guardiã da verdade no Antigo Testamento, não houve um esforço missionário e evangelístico para atingir o mundo ao redor daquela nação. No livro de Atos, entretanto, encontramos um esforço missionário, tal como hoje em dia ouvimos introduzido em grande escala. Esse livro é mais do que simples história secular. É uma voz do céu. Por conseguinte, todas as vezes que lemos esse livro, irmãos, aproximemos grande expectativa, procurando a verdade que ele lança sobre os deveres de nossa vida. Mas tendo dito isso, como igreja local, vejamos alguns deveres de uma igreja local. São coisas muito simples, mas práticas e, acima de tudo, bíblicas. Por exemplo, na reforma da igreja, ficou definida a estrutura da adoração. A estrutura da adoração. Isso não é a estrutura da adoração, não é um programa, nem uma apresentação da história cristã, tampouco a manipulação de emoções para a experiência passageira de sentir-se bem. Não é show e também entretenimento. Pelo contrário, é um teste coletivo do nosso relacionamento com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A própria ordem bíblica de adorar nos conduz à presença do Deus vivo, liberta o poder e a presença do Espírito Santo em nossa vida durante a adoração coletiva e depois na adoração por meio de tudo que fazemos em nossa vida é revelado que está fazendo efeito. Nunca devemos nos esquecer desse fato. Essa estrutura de adoração é chamada modelo de 4 elementos. Modelo de 4 elementos. Ela faz 4 coisas. Vejamos. Reúne as pessoas na presença de Deus, conta e proclama a história bíblica e de diversas maneiras, por exemplo, com hinos e cânticos, como acabamos de fazer, com as escrituras, com a pregação, com orações e com a salvação da paz. E em terceiro lugar, isso representa a história por meio dos símbolos que falam e agem, isto é, água, pão e vinho, ou seja, a ceia do Senhor. E finalmente, em quarto lugar, envia o povo de Deus ao mundo para amar e servir ao Senhor. Então esse modelo de 4 elementos tem as suas raízes nas Escrituras. Não é uma invenção de um determinado igreja. A raiz
nas Escrituras e também sua afirmação na história. Ele é repetido em cada aliança do Novo Testamento e é o modelo da oração do Novo Testamento escrito em Atos. Vejamos Atos 2:42. Escrito, uma passagem bem conhecida. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. A ordem é bíblica. Também é o modelo da adoração de toda a liturgia cristã antiga. Por exemplo, é a ordem definida por Martinho Lutero, João Calvino e líderes evangélicos da época. Infelizmente, durante o período moderno da história protestante, o modelo de 4 elementos de adoração foi perdido. E me perdoem, mas francamente conheço centenas de supostos crentes que nem sabem o que é adorar. Não sabem o que ou pelo qual o Senhor estabeleceu a igreja. Eu tenho uma lista de passagens, mas o que fere meu coração é que quando o dia do Senhor chega, todo mundo porque trabalharam durante a semana, acham que eles merecem fazer o que bem entender. Então, é aproveitado, Deus não está nem nos pensamentos dele, a palavra do Senhor não está nem aí na vida deles. Eu tenho visto isso no exterior constantemente, é deplorável. Até em minha própria família. É uma oportunidade de fazer muita coisa e não assistir os cultos da igreja. Agora, tendo dito isso, eu quero examinar 4 passagens. Vejamos, por exemplo, São Lucas 24, 1-9. Evangelho de Lucas, versículo 24. 1-9. Desculpe, a Bíblia que eu tenho não é o que eu queria, mas quando eu comprei nos Estados Unidos, numa livraria evangélica, eles tinham uma letra grande, mas eu não pedi essa edição. É a palavra de Deus, vejamos. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. Entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Então, o versículo completo: e voltando do sepulcro, anunciaram essas coisas aos 11 e a todos os demais. Vejamos ainda
mais duas passagens. 1 Coríntios 16, 2 e 3. 1 Coríntios 16, e diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não faça as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovares, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Notem bem que os cristãos, os crentes foram realizando seus cultos no primeiro dia. Agora uma passagem que eu gosto tanto, fica no Velho Testamento, e cheio de instrução. Vejamos Isaías. Eu sei que era ordem abaixo da lei, mas para mim está repleto de instrução para nós que amamos ao Senhor e aplicando as Escrituras, sabemos que a Escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para a instrução de justiça, para que o homem seja preparado para toda boa obra. Estou chegando, desculpa. As páginas são novas. Eu sinto falta do meu livro escolhido. Não, desculpa. Perdão. Vejamos o versículo, capítulo 58, eu só quero ler versículos 3 e a primeira parte do versículo 14. Veja bem o peso desta verdade bíblica, ok? Se desviares o teu pé do sábado, isso ajuda a lei, é claro, de fazer a tua vontade no meio santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e se honrares, não seguindo, isso que é importante, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as suas próprias palavras, imagina, então te deleitarás o Senhor. Com certeza isso pertence ao Velho Testamento. Mas medita um pouco nessa passagem. E como Deus revelou sua vontade naquela época, muito mais importante agora, sobre a graça. Veja bem, a adoração verdadeira deixa livre o Espírito de Deus para que Ele possa mover-se em nosso coração e também em nosso meio. E o resultado é que a adoração verdadeira sempre carrega o potencial, eu vou enfatizar, mudança. Se a recebermos e correspondermos a ela. Em outras palavras, você não pode ser a mesma se a adoração verdadeira é experiente em sua vida. De outra forma, não haveria propósito da adoração. O Espírito Santo opera, sim, por meio da oração verdadeira. A oração verdadeira pode fazer várias coisas. Pode nos convencer, pode nos desafiar, pode nos encorajar, ou simplesmente nos fazer lembrar a verdade eterna das Escrituras. Mas outra observação, ela não
fica parada, ela exige mudança, ok? Eu creio que seja bem claro isso. Olha, a seguir, na sua primeira carta aos Coríntios 2, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo afirma: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva e sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu creio, irmãos, que Paulo cumpriu cabalmente, completamente e totalmente o seu ministério nesse aspecto, tanto que pôde chegar ao fim de sua vida e declarar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isso ficou no 2 Timóteo 4:7. E ainda cumprir totalmente ou completamente o ministério e também fazê-lo com fidelidade. Isso significa o quê? Significa perfeita obediência à palavra de Deus. Não nos cabe acrescentar nada, nem omitir algo, e nem torcer o sentido do texto bíblico para adaptá-lo às nossas próprias ideias e opiniões. Satanás sempre tem trabalhado nesse sentido de fazer dos porta-vozes de Deus instrumentos falhos e também até falsos. Em 2 Timóteo 2:2, Paulo diz: e o que de mim parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Tito 1, hoje lemos 2, Tito 1, ele escreveu dando as qualificações dos ministros, não percam as palavras, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder assim para exortar pelo reto ensino como para convencer os que contradizem. Quer poder nesse ministério? Prega a palavra. Isso aí. Quer poder nesse ministério? Prega a palavra. Nada mais. E finalmente, aí Paulo acrescenta: cumprir totalmente ou completamente, ou a palavra, o termo mais antigo, cabalmente, o ministério, e fazê-lo com a preocupação que nos compete no plano de Deus e não entrar em competição com os outros. É por isso, irmãos, que Paulo afirma: cumpre totalmente o teu ministério. Deixa eu acrescentar. Ficamos muitas vezes preocupados, muito mais preocupados com o ministério dos outros do que com o nosso. Parece que às vezes estamos mais interessados em ver o que os outros estão fazendo do que entender aquilo que o Senhor deseja de nós, não é? Então, ao edificar igrejas neotestamentárias, vidas cristãs do Novo Testamento, o livro de Atos nos proporciona grande instrução, em outras palavras. A diferença entre uma igreja viva e uma igreja morta está no poder do Espírito Santo, e vocês só têm muito. Sem o Espírito Santo, nem a igreja, nem o crente poderão produzir um vital e frutífero testemunho para Cristo e seu Evangelho. Mas com o Espírito Santo vivendo e operando na vida dos crentes, uma igreja só poderá dar
bons frutos para o Senhor e ser uma igreja missionária, assim cumprindo a grande comissão do Senhor. Quero acrescentar, uma igreja que não é uma igreja missionária cessou de ser uma igreja verdadeira. Eu gosto disso aqui. Certamente não é uma igreja que segue o exemplo da igreja encontrada no livro dos Atos dos Apóstolos. Amados irmãos, que Deus seja louvado e servido nos próximos anos para que nossa igreja possa ser um farol que atrai os perdidos da cidade de Campinas além a Cristo